Não é novidade para ninguém que a TV aberta vem perdendo relevância há muitos anos, isso porque com a internet as pessoas mudaram completamente seus hábitos de consumo de conteúdo. Hoje em dia nós estamos acostumados a não ter que esperar por um determinado horário para assistir aquele programa. Tudo está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso acabou gerando um sério problema para os canais da TV aberta, que agora veem seu público migrando cada vez mais rápido da mídia tradicional para a internet. Mas a crise das emissoras recentemente atingiu um novo patamar, com a Rede Globo tendo prejuízos milionários ano após ano e a emissora paulista Rede TV amargando uma audiência de 0 pontos no Ibope, o que denota uma crise de proporções jamais vistas no setor. O SBT não fica de fora, com a possibilidade de venda da empresa sendo levantada nos últimos anos, e a Rede Record também vive um momento delicado, tendo mais de 500 milhões de reais de prejuízo em 2022, o que causou uma demissão em massa de funcionários do canal. Mas e se esses números ruins só estiverem antecipando o inevitável, ou seja, o fim das emissoras de televisão? Isso ainda fica mais pronunciado quando a Rede Globo registrou a pior audiência da história no ano de 2023, mesmo sendo a emissora com o maior nível de investimento do país. Mas o que está acontecendo com a TV aberta, e será que esse pode ser o fim das emissoras? É isso que veremos nesse vídeo. A segunda metade do século XX é conhecida como a Era de Ouro da televisão. Isso porque nesse período a TV passou por um grande crescimento e desenvolvimento, marcado pela produção de programas de alta qualidade, inovação tecnológica e a consolidação da televisão como o principal meio de entretenimento e informação. No Brasil, foi a partir dos anos 60 que a TV começou a ficar popular. Essa também foi a época do nascimento de programas icônicos que sobrevivem até os dias de hoje, como o programa Silvio Santos, o Jornal Nacional e o Fantástico. Nesse meio tempo, algumas emissoras nasceram e morreram, como é o caso da TV Tupi e da Rede Manchete, que não sobreviveram até a virada do milênio. A TV a cabo também não demorou para chegar. Em 1972 foi criado o primeiro canal de conteúdo exclusivo para assinantes, a HBO, que acabou gerando uma grande onda de canais de conteúdo direcionado nos anos seguintes, como ESPN, MTV e CNN. A influência cultural da TV se manteve relevante durante as décadas seguintes até chegar nos anos 2000, onde ainda era considerada o maior veículo de mídia de forma absoluta. Essa época foi marcada pela consolidação das grandes emissoras como Rede Globo, o SBT, Record e a Band, que continuaram sendo as principais fontes de conteúdo para a grande maioria das casas brasileiras. A Rede Globo manteve sua posição dominante na audiência durante décadas, exibindo uma grande variedade de transmissões, programas de entretenimento e jornalismo. E não podemos esquecer das novelas, que ainda eram extremamente populares. Títulos como Avenida Brasil, Caminho das Índias e Viver a Vida foram populares durante as primeiras décadas dos anos 2000, mas nada representa tão bem os anos 2000 como a ascensão dos reality shows, e o maior deles é obviamente o Big Brother Brasil, que continua mantendo sua popularidade mesmo depois de mais de 20 edições. Resumindo, a televisão brasileira até os anos 2000 ainda era uma força dominante no cenário do entretenimento e informação, com muita gente projetando um futuro brilhante para esse tipo de mídia. Afinal, se as emissoras já estavam há mais de 50 anos no mercado, o que poderia dar errado? Bem, infelizmente, muita coisa deu errado.
a televisão começou a enfrentar os primeiros impactos da crescente presença da internet e de outras formas de mídia. Esse período preparou o terreno para transformações mais profundas que ocorreriam nos anos seguintes, à medida que a tecnologia digital continuava a evoluir. No entanto, o que muita gente tem dito é que essa oportunidade de transformação já passou e a maioria das emissoras simplesmente perdeu esse barco. Então, uma onda de vendas e falências de canais de TV seria apenas uma questão de tempo. Mas será que isso pode acontecer? Há alguns anos vem se falando sobre o fim da TV aberta, ou pelo menos o fim dela como nós conhecemos, mas a partir dos anos 2020 o movimento se intensificou graças ao aumento da velocidade da internet em geral e principalmente da popularização de plataformas como YouTube, Netflix e Instagram. Especialistas argumentam que o modelo de produção de conteúdo da TV é um dos grandes agravantes do problema, já que há décadas as emissoras exibem o mesmo tipo de programa com o mesmo formato e até produções originais como as novelas da Globo são considerados produtos extremamente genéricos do ponto de vista mercadológico. O fato é que esse formato engessado da TV tradicional vem se refletindo nos números de audiência e, em alguns casos, a situação é aterradora, como nós podemos ver a situação da Rede TV, que apesar de nunca ter se destacado pelos seus números, eles nunca foram tão baixos como são hoje. Acredite você ou não, mas a emissora paulista amargou 0 pontos de audiência no Ibope. Sim, você ouviu direito, eles zeraram a audiência no estado de São Paulo, o que significa que tiveram menos de 7.000 aparelhos ligados no canal dentro da Grande São Paulo. Mas esse movimento não é exclusivo de canais menores. A própria Rede Globo tem tido quedas regulares de audiência ao longo dos anos, até mesmo nas suas principais atrações, como o Big Brother Brasil, que amargou a pior audiência da sua história na edição 2023. Todos esses fatores têm pesado na contabilidade da empresa, que fechou 2022 com um prejuízo milionário. O SBT também vive seu próprio drama e hoje já se fala na possibilidade da venda da empresa ao grupo mexicano Televisa e se chegou até mesmo a uma estipulação do valor de venda, R$1 bilhão. O fato é que essas novas plataformas oferecem algo que a TV nunca conseguiu oferecer: opções ilimitadas e comodidade. Hoje em dia você não precisa mais esperar até determinado horário para ver seu programa favorito. Na internet, qualquer conteúdo pode ser consumido a qualquer horário. Isso fica ainda mais pronunciado quando você compara com a grade de programação da TV aberta, onde a grande maioria dos programas são os mesmos há décadas, especialmente nas emissoras maiores. Mas será que não existe mais alternativa para a TV aberta e ela simplesmente vai definhar até perder toda a relevância que construiu nos últimos 60 anos? Apesar de parecer que tudo vem jogando contra e que a televisão é uma relíquia do passado cujo tempo já passou, é importante ressaltar que as emissoras não devem desaparecer completamente no futuro próximo. Ainda existe uma parcela significativa da população que não tem acesso à internet e nem condições financeiras para assinar serviços de streaming. Além disso, a TV aberta continua sendo um importante meio de comunicação e entretenimento para muita gente. O grande problema é que a audiência da televisão está envelhecendo. Segundo o portal Notícias da TV, a audiência da Globo está ficando mais velha e mais pobre. De acordo com o levantamento obtido com exclusividade pelo Notícias da TV, a participação do público de 4 a 24 anos do total do público da emissora caiu pela metade nos últimos 7 anos. Esses dados são preocupantes porque indicam que a
longo prazo a Globo ficará sem público, já que não está havendo uma renovação e as novas gerações não estão crescendo com o hábito de assistir. Isso revela também o impacto que o streaming tem causado na TV aberta. O consumo de plataformas como Netflix e YouTube cresce ano após ano e já é maior do que a audiência somada da Record e do SBT. O fato é que as empresas tradicionais de mídia precisam correr desesperadamente atrás do público mais jovem, e para alcançar essa nova geração que já cresceu na internet, as emissoras têm investido cada vez mais em serviços de streaming próprios, como é o caso do Globoplay da Globo e do Play Plus da Record. Além disso, outra estratégia das emissoras é a parceria com serviços de streaming já estabelecidos, como o Amazon Prime Video, que oferece o pacote de canais da Globo, ou até mesmo a Netflix, que disponibiliza algumas produções originais do SBT. É fundamental que as emissoras da TV aberta continuem se adaptando e investindo em novas formas de distribuição de conteúdo, para que dessa forma consigam acompanhar as mudanças do mercado e manter a relevância no cenário midiático brasileiro, que se encontra mais competitivo do que nunca. Mas e você? Ainda assiste TV hoje em dia e usa exclusivamente a internet como fonte de informação e entretenimento? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei e considere se inscrever no canal. Por hoje é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui e te vejo no próximo vídeo.